Eu olho para a cruz. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje para falar um pouquinho da Páscoa. Hoje é um dia comemorado de Páscoa. Você conhece a história da primeira Páscoa? Bom, a primeira Páscoa lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, você pode conferir depois na sua Bíblia, vai falar da primeira Páscoa porque o povo de Israel estava lá no Egito, sendo escravo do rei Faraó. E aí, quando Deus havia enviado as 9 pragas, pediu para que Moisés orientasse o povo para que pegasse um cordeiro, um cordeirinho novinho, para sacrificar, iam matar esse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar pela porta, em toda a porta, assim. Por que eles tinham que fazer isso? Passava o sangue na porta e o cordeiro eles tinham que assar para comer. Cada família tinha que pegar um cordeiro e comer. Aquele que fosse pouca gente na família podia se juntar com outra família, mas eles tinham que comer assado. Bom, quando fez isso de passar o sangue na porta, Deus ele quis dizer a Moisés que esse povo estaria protegido do quê? Do anjo do Senhor que iria passar e ferir todo o primogênito de cada casa que não estivesse com o sangue na porta. Assim, quando eles passaram o sangue na porta e Deus passou à meia-noite, aquele que tinha não perdeu seu filho primogênito, seu primeiro filho, o filho que nasceu primeiro. Mas aquele que não tinha, como o povo do Egito, não tinha passado sangue na porta, esse sim iria perder o primogênito. E aconteceu dessa forma, Moisés orientou e quando o anjo do Senhor passou, feriu a todo o primogênito que existia ali e não tinham passado o sangue na porta. Bom, Faraó libertou o povo, deixou que o povo fosse embora. E assim aconteceu a primeira Páscoa, porque Páscoa significa passar por cima. Quando o anjo do Senhor passou, ele não matou aqueles que tinham sangue do cordeiro na porta. E essa é a história da primeira Páscoa. E quando nós escutamos falar que Jesus também é a nossa Páscoa, o que quer dizer? Que Jesus ele veio à Terra com um propósito, com uma missão. Deus enviou o seu único filho para que ele pregasse a palavra de Deus, ele curasse pessoas. O ministério de Jesus na Terra, ele curou pessoas, curou enfermos, curou de várias doenças, ele fez vários milagres, ele multiplicou vários alimentos e quando chegou a hora, assim como um cordeiro, Jesus ele foi entregue na mão das pessoas que queriam acabar com a vida dele. E ele entregou-se por amor de nós, porque nós que deveríamos estar na cruz do Calvário, mas Jesus, ele entregou a sua vida para morrer e nos purificar de todo o pecado, porque o nosso coração estava sujo, nosso coração estava cheio de pecado, mas com esse ato que Jesus fez de morrer na cruz do Calvário, ele nos purificaria de todo o pecado. Então, nosso coração já não estaria mais sujo, cheio de pecado, e sim purificado. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá na cruz do Calvário, ele provou esse amor por nós, entregando a sua vida. Mas ele morreu e no terceiro dia, ele ressuscitou. Essa era a promessa que ele fez. Ele ia morrer na cruz do Calvário, mas ele venceu a morte através da ressurreição ao terceiro dia. Porque quando chegaram lá no túmulo, Jesus já não estava mais. Ele havia ressuscitado. E mais uma vez, ele venceu a morte. Ele prometeu também que aquele que tem a salvação em Jesus, aquele que é salvo através de Jesus, quando você aceita Jesus na sua vida e ele purifica você de todo o pecado, ele prometeu que lá no céu nós temos um lugar preparado para Jesus, porque ele foi
preparar um lugar para cada um de nós. E Ele vai vir nos buscar. Então, que você possa entender que a primeira Páscoa significa o sacrifício do Cordeiro para libertação do povo, para que todo o povo de Israel fosse protegido e não fosse ferido pelo anjo do Senhor naquela noite. E que logo depois, passando de geração em geração, essa Páscoa que eles comemoravam, que eles faziam a comemoração, a festa da Páscoa todos os anos, de geração em geração, logo veio o verdadeiro Cordeiro, aquele que foi morto e reviveu e tirou todo o nosso pecado e agora está no céu, com um lugar preparado para cada um de nós. Que Deus abençoe sua vida, guarde essa palavra no seu coração. Amém.